Olá, queridos irmãos, hoje 19 de novembro, nós estamos concluindo a leitura do livro de Atos dos Apóstolos. A leitura de hoje vai do capítulo 26 ao capítulo de número 28. E eu quero refletir sobre o tema, a história continua. Eu quero ler os dois últimos versos do livro de Atos. Está no capítulo 28, versos 30 e 31. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. O livro de Atos dos Apóstolos é conhecido também como Atos do Espírito Santo. Este livro narra a história da igreja, no seu princípio, a história da igreja primitiva. Ele começa narrando a descida do Espírito Santo no capítulo de número 2, quando no dia de Pentecostes o Espírito Santo desce sobre a igreja que estava em Jerusalém e ali ele inaugura a igreja. E após os discípulos serem cheios do Espírito Santo, eles começam a pregar com ousadia o Evangelho e eles começam também a se espalharem pelo mundo conhecido da época. Eles começam a romper as fronteiras de Israel para levar o Evangelho a todas as nações, como foi ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em todo o livro nós vamos ver a movimentação da igreja, a movimentação dos apóstolos. Nós vemos o surgimento do apóstolo Paulo, que foi chamado para pregar aos gentios, e Paulo então começa as suas viagens missionárias, e ele então vai por toda parte, estabelecendo igreja, fundando igrejas, estabelecendo lideranças por toda parte, e assim a igreja vai sendo consolidada, a igreja vai ganhando forma, a igreja vai crescendo, o reino de Deus vai se expandindo, a obra de Deus ela vai avançando. E agora nós temos aqui no último capítulo, o apóstolo Paulo preso em Roma por causa do Evangelho, mas ali ele tem o privilégio de permanecer por cerca de 2 anos preso na sua própria residência, com toda a liberdade, pregando o Evangelho, escrevendo cartas, edificando os irmãos que estavam distantes, e assim a história continua. O livro de Atos ele não termina com a palavra amém, como a maioria das cartas do Novo Testamento. Por quê? Porque a história continua, a igreja continua, a história da igreja prossegue. Já são quase 2000 anos de história e a igreja segue avançando. O Espírito Santo continua conduzindo a marcha da igreja. O Espírito Santo continua levantando homens e mulheres, levantando líderes por toda parte do mundo, ensinando-lhes a pregar o Evangelho, mostrando a verdade das Escrituras e fazendo com que o reino de Deus continue avançando. Hoje fazemos parte dessa linda história, e essa história ela continua, e ela só terminará no dia em que a trombeta soar, e que nós, os salvos, aqueles que creram no Senhor Jesus, iremos deixar este mundo para nos unirmos eternamente ao nosso Deus, para nos unirmos com todos os salvos de todas as épocas e estaremos para sempre com o Senhor. Avancemos, permanecemos na fé, vamos continuar avançando como o Senhor nos ordenou, pregando o Evangelho, dando continuidade ao livro de Atos, porque a história continua.